Amigos, bem-vindos ao Divã com Deus, mais esse encontro. Que bom recebê-los aqui no nosso divã. E eu não me canso de dizer, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre e se renova a cada manhã. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É a graça do Senhor Jesus que nos sustenta. E o meu desejo é que nesse dia e nesses dias o Senhor possa estar consigo nas suas mãos, que você possa realmente se sentir nas palmas das mãos do Senhor, sendo cuidado por Ele, amparado, protegido, que você possa ter uma proximidade tal com Deus, que Ele está muito além de ser só uma divindade à distância, mas Ele é seu Pai e Jesus Cristo, o seu Salvador. Esse é o desejo do meu coração, que você possa desfrutar de todas as coisas maravilhosas que Jesus veio conquistar para nós naquela cruz, se entregando por nós e nos dando a oportunidade de termos uma vida e viver aqui uma vida diferente e termos a certeza de que estaremos junto com Ele eternamente na sua glória. O Senhor tem provido tudo isso em Cristo Jesus, então nós podemos desfrutar. E nós podemos desfrutar também da vida abundante aqui, nos nossos relacionamentos com as pessoas que nós amamos, nesta sociedade, fazendo a diferença nessa sociedade. No último encontro nós falamos sobre a necessidade de vivermos uma vida mais profunda, de buscarmos a profundidade nos nossos relacionamentos e de buscarmos também sermos pessoas que se permitem ser íntimas, criar relacionamentos íntimos, se permitem que pessoas cheguem até nós, encontrem espaço para que elas possam aprofundar a sua amizade conosco. Nós precisamos dar a oportunidade, nós precisamos querer e nós precisamos ir em busca disso. Hoje nós vamos continuar essa questão de intimidade e eu disse que nós estaremos refletindo um pouquinho sobre intimidade com Deus, que é tão importante porque traz saúde espiritual, traz saúde emocional, traz saúde física. É muito importante, é muito necessário termos intimidade com Deus. Mas para pensar nisso, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quando você quer algo, quando você deseja algo, como você exerce a sua vontade? Você vai até onde? Você se dispõe a ir e fazer o quê para conquistar aquilo que você deseja? Não vá embora. Nós vamos glorificar a Deus com louvor e voltamos já já para continuar o nosso assunto. Cubra-me, abrace-me, vem esconder-me em tuas asas, ó Senhor. Cubra-me, abrace-me, vem esconder-me em tuas asas, ó Senhor. Não me deixe ir sem que eu receba a tua graça, o teu amor. Se o medo inundar meu coração, tentando me impedir de avançar e prosseguir, fazendo-me pensar que é pouco meu valor, lembrarei de tudo que me prometeu. É quando mais eu te quero, é quando mais eu necessito ouvir tua doce voz dizendo: eu estou aqui. O exercício da nossa vontade. Se queremos algo, nós precisamos de investimento. Muitas vezes é um investimento de energia, aliado ao investimento financeiro, muitas vezes, tempo, até mesmo de atenção.
Quando queremos algo, nós precisamos tomar uma decisão e, em seguida, ir em busca, fazer algo para ter aquilo que desejamos. E isso diz respeito a todas as coisas, a relacionamentos, a relacionamento afetivo, a conquistas profissionais, conquistas daquilo que precisamos para a nossa vida, conquista daquilo que nós sonhamos para a nossa família. Sempre haverá um mover do desejo, começa no desejo, e em seguida uma necessidade de ir adiante, exercitando e exercendo também essa vontade através de um trabalho efetivo. E eu gostaria de falar de intimidade com Deus a partir de um desejo nosso, de uma vontade muito forte do nosso coração em seguir, em conhecer, em aprender de Deus, assim como Paulo fez. E eu gostaria muito que nós pudéssemos usar um texto que está lá em Filipenses 3:10. E eu gostaria de ler numa versão amplificada, porque ela tem algo assim muito mais claro para nós. E eu estava lendo um autor que eu gosto muito, que é David Seamands, e ele traz alguns questionamentos, algumas reflexões sobre isso. Mas eu encontrei um outro livro que talvez você até já tenha lido, chamado Profundidade com Deus. E falar em profundidade com Deus, Charles Swindoll traz um desejo e fala deste desejo que Paulo tinha de conhecer a Deus. E o texto é o seguinte, Paulo dizendo lá em Filipenses 3:10, agora numa versão amplificada: pois o meu propósito bem determinado é conhecê-lo e conhecer progressivamente a Cristo com maior profundidade e intimidade, percebendo, reconhecendo e entendendo as maravilhas da sua pessoa de modo mais forte e com maior clareza. E da mesma forma chegar a conhecer o poder que flui da sua ressurreição, o poder exercido sobre os crentes e assim compartilhar dos seus sofrimentos, sendo continuamente transformado em espírito na sua exata semelhança e na sua morte. Que tremendo esse texto! E aí começa justamente a ideia e a necessidade de uma intimidade com Deus, de profundidade com Deus, começa com esta ideia e as possibilidades que temos em nós mesmos agora de colocar a vontade num lugar de ardente busca. E aí eu fico pensando na questão de isso ser transformado numa atitude, uma atitude sendo transformado num ato real, sendo transformado em algo prático. Ardente desejo de conhecer a Jesus. Eu vou trabalhar para conhecer a Jesus, o meu Salvador, mas partindo de uma vontade firme no meu coração. E o texto vai dizer que quer ter com Deus intimidade e profundidade. E aí ele vai dizer uma coisa que é muito importante e que nós precisamos ter em mente para que a gente não fique tão ansioso, para que a gente não fique desesperançoso muitas vezes, para desanimar na nossa caminhada com Deus, nesse ir em busca de conhecer a Deus e crescer nesse conhecimento e até mesmo, e aí que o texto propõe, porque lá em Filipenses 2, no versículo 5, diz que nós devemos ter os mesmos sentimentos que teve Cristo Jesus. Há uma necessidade de nos transformarmos e sermos parecidos com Jesus nos sentimentos, nos desejos, nas atitudes, porque Jesus é o nosso referencial. Ele é o referencial de pessoa, então nós podemos ser parecidos com ele na medida em que nós buscamos essa semelhança. E a gente vai em busca a partir da aprendizagem, como eu disse, da palavra de Deus, conhecendo a Deus, conhecendo a Jesus e conhecendo os seus ensinamentos, conhecendo e fazendo o que ele diz, seguindo os seus mandamentos, sendo obediente à sua palavra. É certo que nós estamos vivendo um período em que a questão da verdade ela é muito relativa, os princípios bíblicos, morais, éticos estão todos abalados. Nós precisamos urgentemente de uma revolução espiritual no sentido de
termos uma vida realmente parecida com Jesus e agir como Jesus agia nos nossos relacionamentos, na forma como tratamos as pessoas, a ética de verdade. Nós precisamos mesmo, de verdade, de um avivamento moral, de um avivamento espiritual, a ponto de transformar a nossa sociedade, como foi o que aconteceu na Inglaterra no tempo de John Wesley. Precisamos sim, porque se perdeu completamente todo o princípio, todo o respeito, se perdeu completamente o temor a Deus, o temor às pessoas, o temor aos pais, se perdeu questão de hierarquia, não se tem mais. Os lugares estão trocados na sociedade, né? Os lugares estão trocados na família, e cada vez mais isso tem sido colocado como algo normal e que tem que ser, infelizmente, que tem que ser aceito, porque é assim que a sociedade quer, porque é assim que um grupo ou outro quer, porque é assim que algumas pessoas, para o seu bel prazer, querem. Então, isso vai sendo empurrado dentro das famílias, e tudo aquilo que foi construído com bases na Constituição maior, que é a Palavra de Deus, vai sendo derrubado, e a gente vai vendo geração após geração declinando. Nós precisamos de verdade que as pessoas busquem parecer com Jesus. Cristãos fazendo diferença mesmo na sociedade. E aí ele vai dizer o que é conhecer. Esse texto traz a ideia de conhecer a Jesus progressivamente, com maior profundidade, mas progressivamente. E aí eu fico pensando que conhecer progressivamente é ter intimidade com Deus dia após dia após dia. É conhecer a Deus como um pai, conhecer a Deus como aquela pessoa que eu posso contar tudo, que eu posso abrir meu coração. Vocês sabiam que tem pessoas que não experimentam esse falar tudo para Deus? Tem gente que acha que Deus não se interessa por elas. Acho que Deus está tão ocupado com algumas coisas, ou então que está de costas para o mundo sem olhar para tudo que está acontecendo aqui, e não se sentem à vontade para conversar com Deus da sua própria vida, das suas necessidades. E é assim mesmo. Eu me lembro que estava fazendo um programa de rádio uma vez, e eu nunca vou me esquecer dessa história, porque essa irmã veio me contar essa história. E eu estava fazendo um programa no rádio de manhã, e eu disse: pare tudo que você está fazendo agora. Se você precisa conversar com o Senhor sobre a sua aflição, pare o que você está fazendo e tenha uma conversa com Deus exatamente daquilo que você sente. Deixe que Ele saiba, mesmo que a palavra já diga que o Senhor nos conhece antes da palavra chegar aos nossos lábios, é verdade. Mas fale para Deus, fale com Deus. E poucas semanas depois eu recebi no meu escritório uma pessoa que veio me contar que naquela manhã ela estava ouvindo o programa, estendendo a roupa no varal, e ela parou de estender a roupa e se ajoelhou ali mesmo onde ela estava no quintal, e ela disse que começou a tratar com Deus uma angústia que ela tinha, um problema sério que ela tinha. Inclusive ela estava somatizando esses sentimentos, ela estava somatizando todas as emoções por causa daquela situação que estava vivendo. E ela disse que começou a sentir uma paz no seu coração, um alívio no seu coração, e ela começou a praticar essa conversa, essa troca. Ela já vinha de uma religião, religião evangélica, ela já vinha de uma igreja evangélica, ela fazia parte, mas ela não tinha essa facilidade de se abrir com ninguém e não se abria também com Deus. E aí ela experimentou isso, e como isso foi bom para a vida dela, como ela estava, a partir daquele momento, experimentando uma amizade e uma filiação com Deus. Então, conhecer progressivamente a Deus é dar oportunidade para que Deus esteja muito próximo de nós tendo proximidade a Ele, nossa busca com Ele, nosso coração aberto, as nossas palavras sendo ditas, mas também a oportunidade para Deus falar conosco. E isto envolve o nosso desejo de, enquanto conhecemos ao Senhor, progressivamente, porque estamos buscando de verdade, através da palavra, através da oração, nós vamos reconhecendo, não é?
nós vamos conhecendo e reconhecendo com maior intimidade quem é o nosso Deus, como Ele age. Isso vai nos ajudar muito, porque quando os pensamentos chegarem, quando os sentimentos chegarem, nós teremos a condição de discernir se aquilo realmente é algo que está vindo de uma liberação de Deus, se é uma permissão de Deus aquilo, ou se nós precisamos lutar contra aquele pensamento, porque a palavra nos dá um crivo para os nossos pensamentos. E principalmente quando conhecemos a Deus, nós sabemos a forma como Deus pensa, nós sabemos o jeito que Deus age, a maneira como Deus trata os seus filhos, nós temos muito mais facilidade de reconhecer os seus atos nas nossas vidas, reconhecer as portas abertas para nós, reconhecer quando estamos, na verdade, no centro da sua vontade e estamos realizando aquilo que Ele deseja para nós. Então, essa necessidade que temos de ser íntimos de Deus nos traz grandes benefícios, porque a partir daí nós podemos ser pessoas que podem experimentar mesmo a promessa de vida abundante que Jesus tem dado a todos aqueles que tenham aceitado como seu Salvador. A outra questão é entendendo como ser continuamente transformado à semelhança de Cristo, como ser transformado e sermos parecidos com Jesus. O Espírito Santo vai fazer isso por nós e em nós. O Espírito Santo vai se encarregar de nos conduzir a esse conhecimento tal, para que a gente possa crescer em todas as coisas, estar apto para todas as boas obras e também ter atitudes que representem Jesus Cristo aqui na terra. É uma responsabilidade muito grande para o cristão ser a carta escrita de Cristo, como Paulo diz. É muita responsabilidade para o cristão e ele precisa mesmo querer e ser o bom perfume de Cristo. E quando eu penso no bom perfume, eu penso no bom perfume mesmo. Eu gosto muito de bom perfume. E eu acho que não só as mulheres, mas os homens gostam de estar perto de uma pessoa bem perfumada, uma pessoa cheirosinha, com aquela aparência de limpeza, de bem arrumada. Eu acho que isso é muito importante. Mas você já imaginou por onde você passar, deixar o bom perfume de Cristo? Deixar a marca de Jesus, não somente pelo estereótipo do seu corpo, do seu cabelo, da sua roupa, mas a sua fala. Quando você abre a boca para falar, as pessoas percebem que há alguma coisa diferente. Se acontece algo no ambiente e a sua reação vai falar desse Jesus que você representa, como pequeno Cristo. Então, tem que haver um desejo ardente. Esse desejo ardente parte do nosso coração e exige um trabalho. E a nossa reflexão hoje é para que a gente possa se dedicar a buscar a Deus, a buscar essa intimidade com Deus, a desejar, a estar bem próximo de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, conhecendo, entendendo, compreendendo sua forma de agir, reconhecendo como Ele age, como Ele trabalha nas nossas vidas e se permitindo ser transfigurado à semelhança de Jesus. Esse desejo ardente está refletido num texto lá em Salmo 42, 1 e 2, que diz: como suspira a corça pelas correntes de água, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus vivo. É ter essa sede, é ter esse desejo, é ir em busca dele. Em 1989, Deus me deu uma canção e ela falava exatamente isso. Era a melodia, o Senhor me deu, mas a letra é exatamente essa letra. E eu me lembro que naquele tempo nós estávamos preparando para gravar o nosso disco, e muitos de vocês sabem, em 1990 eu lancei um disco de adoração, e era um disco mesmo, aqueles bem antigos, de vinil, e eu cantei algumas canções de adoração a Deus, era um propósito que Deus colocou no meu coração. Foi um tempo muito maravilhoso, foi uma experiência fantástica, todo aquele tempo de estar gravando. Eu estive gravando com o Isaac, que era do Embaixadores de Sião, hoje ele já está com Jesus, e mais 2 outros músicos, um deles o Marcos, que é da igreja ali em Boa Viagem, e mais um outro músico, e mais outras pessoas da igreja presbiteriana. Eu me lembro que nós fizemos um time maravilhoso,
e nós gravamos esse LP e estivemos muitas horas no estúdio e ensaiando e tocando, e eu passei um tempo preparando as músicas, escrevendo as letras das músicas e as canções, como eu não podia colocar no papel as notas, eu cantava as músicas no gravador e depois Marcos e Isaac fizeram todas as pautas e nós fizemos arranjos lindos e as músicas ficaram belíssimas. Eu particularmente amo e gosto de ouvi-las. Na época foram muito tocadas no rádio e eu me lembro que essa música, quando o Senhor me deu essa música, eu me lembro que estava orando uma noite, uma madrugada. E eu sentia que não conhecia Deus o suficiente, era o sentimento que eu tinha, que eu precisava de mais, que eu queria mais, eu precisava de mais. E aí o Senhor me deu essa canção, Como Suspira a Corça pelas correntes de águas. Assim, o meu coração, a minha alma suspira por Ti, ó Deus vivo. Quando eu irei e me verei perante de Ti? Quando estarei contigo? Também a saudade e o desejo de estar com o Senhor para sempre. Qual é o seu desejo ardente? Quando você quer algo, você vai em busca, você se dedica, você vai com todas as suas forças, você se esmera em buscar e realizar o desejo do seu coração. E qual é o desejo do seu coração? Para você ter saúde, para você ser feliz, o seu desejo maior deve ser ansiar por Deus, buscar ao Senhor, porque Ele traz cura para a nossa alma, Ele traz paz ao nosso espírito, na nossa alma. A palavra de Deus diz que aformoseia nosso rosto. Sabe, essa beleza da mídia, essa beleza imposta, essa ditadura da beleza, essa necessidade da aparência, dessa coisa do culto ao corpo, tudo isso, todas essas coisas que estão aí escravizando muita gente, elas não têm nenhum valor se uma alma não for bonita, se um coração não for formoso, não for alegre, se não tiver bondade, se não tiver frutos do Espírito. É só aparência, é só casca. Mas quando nós ansiamos pelo Senhor, quando nós vamos em busca dEle, quando nós desejamos ardentemente o Senhor, o Espírito de Deus que habita em nós, nos leva para a sua palavra e nos permite que tenhamos, a partir desse conhecimento, a partir da apresentação do Senhor através da palavra para nós, porque esse é o caminho. E aqui eu vou abrir um parêntese para pessoas que vivem e gostam de viver de canto em canto, de galho em galho, de igreja em igreja, de profeta em profeta. Este não é o melhor caminho e não é o caminho para conhecer a Deus. O caminho para conhecer a Deus é você ter uma experiência com Jesus Cristo, você tem uma experiência profunda com Deus, verdadeira, de mudança de vida, de nascer de novo. E a partir daí, uma experiência de crescimento com a palavra de Deus na igreja que Deus te colocou, crescendo numa igreja séria, numa igreja que pregue a palavra, numa igreja bíblica, numa igreja que use a palavra com profundidade, com verdade, o evangelho puro, real, não esse neo-evangelho, não essa oferta para resolver problemas e negócios que estão por aí, não, a palavra de Deus. Você estar ali, assistindo os cultos, participando da sua igreja, envolvido, trabalhando, servindo, conhecendo a Deus, e se quer revelação de Deus, aqui é a revelação de Deus, toda. Aqui você terá toda a direção para a sua vida. Aqui na palavra de Deus, você tem toda a revelação que precisa. Aqui, na palavra de Deus, você terá todo o conhecimento que precisa para crescer e viver uma vida abundante e ter intimidade com Deus. Eu fico muito triste com pessoas que não usufruem daquilo que Deus tem a partir da sua palavra e vivem somente em busca de revelação, de profeta em profeta, e sobe morro, e desce morro, e sobe, vai para o meio do mato, e vai não sei aonde, atrás de ouvir pessoas falarem o que Deus já falou aqui para nós, o que Deus tem falado para nós. E se nós temos intimidade com Deus, se temos intimidade com o Espírito Santo, o Senhor fala conosco. E nós não temos que ter essa angústia perene de ter alguém falando qualquer coisa para revelar futuro, como se fossem cartomantes, como se fossem horóscopo. Nós não precisamos disso. Nós temos o Senhor e a sua palavra e temos o Espírito Santo em nós. Que Deus nos ajude
a ter intimidade com Ele como nosso Pai, a ter Jesus como nosso amigo, nosso Salvador, a ter o Espírito Santo como nosso conselheiro, nosso guia para todas as coisas, e que Ele realmente fale conosco, que Ele seja a revelação e traga a revelação daquilo que Deus quer dia a dia nas nossas vidas. Que Deus realmente nos faça crescer na intimidade do Senhor, reconhecendo, conhecendo, entendendo e se parecendo cada vez mais com Jesus. Estamos chegando ao fim do nosso encontro hoje, mas nós estamos muito felizes, porque nós podemos ter a oportunidade de estar juntos a cada semana. Amanhã nós estaremos de novo no Caminho, Verdade e Vida. E você vá até o blog, vá lá no nosso blog, visite, deixe o seu recado também. Nós estamos atualizando, colocando todos os assuntos em dia. Estive muito tempo viajando, então quase não pude mexer com isso, mas estamos voltando e mexendo com tudo isso agora e colocando tudo no lugar. E também, se você quer fazer parte de um grupo de cura interior, ligue para esse número 3426-6435, peça informação, os horários que nós temos grupos, para você poder tratar pessoalmente e tratar de cura na sua alma e ter uma vida abundante. Deus nos abençoe, obrigado pela sua companhia, que bom ter passado esse tempo juntos com vocês. Que o Senhor e a paz do Senhor possa lhe trazer muita alegria, muita vida mesmo, em Cristo Jesus. Amanhã estaremos de volta. Caminho, Verdade e Vida, Pastor Rubens chegando com a palavra de Deus para o seu coração. E nós estaremos juntos. Não perca, vamos continuar falando de profundidade. Agora em outros aspectos, numa outra oportunidade aqui no Divã com Deus.